Dexter estava gostando da companhia de Alice. Ela era legal e tinha um corpo bonito e belos olhos cinzentos. Com certa doçura, ela se recusou a dormir com ele depois do primeiro encontro, anunciando com orgulho que não era daquele tipo de garota. Aconteceu no segundo encontro. Agora, 15 dias tinham se passado e, para sua eterna vergonha, Dexter já sentia o entusiasmo começando a diminuir. Ele não queria ser assim, mas sempre acontecia. A emoção era a caça, o processo de sedução. Assim que essa parte acabava, a empolgação perdia a força, o brilho sumia. Ainda se divertia com as mulheres, aproveitava sua companhia, gostava de estar com elas, mas nunca tanto quanto antes. Na manhã seguinte, a primeira noite em que dormiram juntos, Alice dissera: "Não pense que faço isso normalmente. Eu nunca tinha feito." Elas também sempre diziam isso. Pobre Alice. Merecia coisa melhor do que ele. Dex fez café e ela entrou na cozinha usando o enorme roupão atoalhado dele. No tempo em que ele ficou fora do quarto, ela correra para pentear os cabelos, escovar os dentes e passar um pouco de gloss labial, como de costume. "Tome." Ele passou uma xícara para ela. "A que horas você tem que estar no trabalho?" Ela desviou o olhar. "Está tentando se livrar de mim?" "Claro que não. É só que tenho alguns compromissos mais tarde." "Sei", disse Alice em tom brincalhão. Ela se sentou em um banco de aço e pegou um dos folhetos ao lado da cafeteira. Bateu com o dedo nos horários e datas anotados no alto de cada um. "Vi isso ontem à noite. São para você?" "Bom, não todas, mas uma sim, provavelmente." Aquela história tinha começado como um capricho. Um amigo do trabalho, por acaso, mencionou o quanto ansiava por sair de Londres nas tardes de sexta para passar fins de semana de preguiça em seu chalé no campo. A ideia chamou a atenção de Dex, que se cadastrou em alguns sites de imobiliárias. Os livretos de papel brilhoso foram logo chegando e seu interesse foi crescendo. Um refúgio, um lugar aonde poderia ir para se afastar de tudo, começou a parecer uma ideia realmente interessante. Não seria tão caro comprar uma propriedade pequena. E, mesmo que acabasse não gostando, era só escolher bem e o dinheiro não seria jogado fora. Seria um investimento. São lindas, tão bucólicas. Alice alinhou os chalés em cima da bancada de aço, principalmente se comparadas com isso aqui. Dex tomou um gole de café. Isso aqui era um apartamento de 6º andar em um condomínio ultramoderno com vista para o Tâmisa e para o Canary Wharf. Ele o tinha comprado uns 2 anos antes, ciente de que era o clichê máximo do homem solteiro. A vista impressionava qualquer um. A sala tinha uma parede espelhada espetacular que refletia a luz e se abria em uma varanda de aço e vidro. Todos os eletrodomésticos eram de última geração. Ele não fazia ideia de como funcionavam, mas isso não importava, sempre comia fora. E graças à sua faxineira, cada centímetro do apartamento estava sempre impecável. "Pensei em escolher uma coisa diferente", disse ele, dando de ombros. "De qual você gostou mais?" "Não faço ideia, ainda não fui visitar nenhum." "Morton in Marsh." Enquanto ela lia os nomes dos locais, o roupão se abriu um pouco. "Stow-on-the-Wold, Briarwood." Ela fingiu um desmaio. "Parece que esses lugares saíram de uma novela de época. Talvez todo mundo lá use saias longas e toucas." "Toucas não ficam bem em mim", disse Dex. "Se quiser, eu posso ir com você, para ajudar a escolher. Só vou trabalhar à noite." Dex hesitou. Quando contara a Laura sobre as visitas, ela se oferecera para acompanhá-lo. Em teoria, era uma ótima ideia, mas não tão prática agora que Delphi fazia parte do pacote.
Para começar, o carrinho de bebê não caberia no Porsche. Quando ele observou isso, Laura disse com tranquilidade: "Isso não é problema. Podemos ir no meu carro." Mas falando sério, se pudesse escolher, quem preferiria ir até Cotswold em um Escort velho? Além disso, por mais que ele amasse Delphi, bebês não tinham um botão para baixar o volume. Quando começava a berrar, não era fácil fazê-la parar. Pior ainda, havia o risco sempre presente do MFP, Momento da Fralda Pesadelo, ao qual ele tinha sido sujeitado na semana anterior, quando Laura lhe pedira que cuidasse de Delphi por 20 minutos enquanto ela tomava banho. Acabaram sendo 20 minutos que ele não esqueceria tão cedo. E se aquilo acontecesse na estrada, dentro de um Escort velho? Tudo bem, estava deliberando demais. Ele já sabia a resposta. Ótimo. Vamos sair daqui a 1 hora. Oba! Exclamou Alice. Dex disfarçou uma pontada de culpa. Era um dia de sol. Eles se divertiriam juntos. E ao contrário de Delphi, Alice não berraria como uma criatura selvagem durante todo o caminho até Gloucestershire. Ligaria para Laura mais tarde. Ela entenderia. Depois que deixaram Londres para trás, o trânsito ficou tranquilo e a paisagem foi ganhando cada vez mais beleza. Quando chegaram a Stow-on-the-Wold, Alice estava encantada. Encontraram a imobiliária e seguiram o corretor até o chalé que tinham planejado visitar. A dona os recebeu calorosamente com chá e um bolo de limão caseiro e fez questão de embrulhar o resto da sobremesa para eles levarem. O chalé em si tinha uma bela decoração e era bem cuidado. Infelizmente, os detalhes da imobiliária não mencionaram que ficava ao lado de um depósito. A trilha sonora quase ininterrupta de caminhões chegando, sendo carregados e apitando ao darem ré para sair do pátio dificultou a negociação. "Isso começa a que horas da manhã?" Dexter teve que falar alto para ser ouvido. "Ah, só às 7. O tom do corretor foi tranquilizador. "E às 9 da noite já acabou", acrescentou a dona, com uma alegria exagerada. Então era a isso que os corretores se referiram quando incluíram na descrição que a casa ficava perto de serviços locais. Dexter sentiu pena da mulher, que estava claramente desesperada para fechar a venda. Mas o chalé era tão perto do depósito que os olhos dele tremiam com o rugido dos motores. Nem todo o bolo de limão do mundo compensaria a barulheira. A propriedade seguinte era em Morton Marsh, uma localização perfeita, com uma vista linda, sem nenhum depósito por perto. Havia até botões de rosas crescendo em volta da porta de entrada. "Meu Deus!" Alice juntou as mãos ao vê-la. "Essa é perfeita!" Parecia mesmo, até o corretor abrir a porta e eles entrarem. Dex soube na mesma hora que não poderia morar lá. A atmosfera dentro da casa era totalmente diferente da sensação que as fotos do livreto passavam. Foi como conhecer um estranho e de primeira não ir com a cara dele. Os livros na estante de carvalho não eram de verdade, só capas de plástico com os nomes dos clássicos nas lombadas falsas. Havia um cheiro forte de aromatizador barato no ar. As paredes eram pintadas com tons sufocantes de rosa, e os quadros nas paredes exibiam uma banalidade sem tamanho. Nada daquilo importava, claro. Ele sabia disso. Quem compra uma casa não precisa aguentar as escolhas de decoração de outras pessoas. O lugar é seu e você faz o que quiser. Mas quando o sentimento de repulsa era extremo, não se podia superar. Dex sabia que não suportaria morar em uma casa que tinha abrigado anteriormente alguém com um senso estético tão errado. "Vamos dar uma olhada lá em cima?
O corretor barbudo fez um gesto para eles o seguirem e disse para Alice com toda simpatia: "O terceiro quarto está sendo usado como um depósito, mas daria um lindo quarto de bebê." Ai, caramba! Dex balançou a cabeça. "Desculpe, não adianta. Não gostei daqui." "Por quê?" Alice parecia perplexa. "É linda! Adorei tudo!" Dex não tinha como evitar. O fato de Alice ter amado aquela casa fez seu entusiasmo por ela cair mais alguns pontos. Não deveria, mas foi o que aconteceu. Por outro lado, aquela era a história da vida dele. Tinha sempre alguma coisa.